Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta tarde de quarta-feira. Eu vim aqui fazer esse vídeo e trazer uma palavra para os nossos corações. E essa palavra, ela está no livro de Neemias, no capítulo 1. Eu queria fazer uma leitura para que nós possamos entender o que nós precisamos fazer como igreja, como igreja precisamos reconhecer. Paulo, quando ele escreve a igreja aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer que a história desse povo Israel, ela tem que servir de exemplo e tem que servir de alerta para nós, a igreja. Então, lendo essa passagem do capítulo 1, eu entendo o que a igreja no Brasil ela precisa fazer para que nós possamos alcançar o favor de Deus. O versículo 2 do capítulo 1 vai dizer: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Esteja atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. E eu era copeiro do rei. Irmãos, eu estou falando a respeito de Neemias. Neemias, nós sabemos, ele teve essa vocação e esse chamado para reconstrução dos muros. Eu não quero falar a respeito do regresso do povo sob o comando de Zorobabel, eu não quero falar do regresso do povo sob o comando de Esdra, mas eu quero falar de Neemias. Porque Neemias, quando ele ouve a respeito daqueles que haviam escapado do exílio e estavam vivendo o opróbrio e a miséria, Neemias, ele vai se compadecer, Neemias, ele vai ter empatia em relação a esse povo que está sofrendo. Mas observe que Neemias, ele vai, em primeiro lugar, buscar recurso dos céus. Eu vou repetir, ele vai buscar primeiro o recurso dos céus
para depois conseguir recursos na terra. Neemias, ele vai estar orando, jejuando. Vai dizer que Neemias, ele vai estar chorando por aquilo que está acontecendo. E ele vai fazer oração de reconhecimento de erros, de pecados e de falha, não só dele, mas de toda a nação. Ele vai expor isso diante de Deus. Irmãos, nós precisamos, como igreja no Brasil, começarmos a reconhecer os nossos erros. As nossas lideranças precisam reconhecer que estão errando. Elas precisam se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor possa mudar esse quadro. A igreja no Brasil precisa tomar essa posição de humilhação, para que nós possamos obter a misericórdia e o favor de Deus. Mas o problema é que nós não estamos buscando isso em Deus. Nós queremos buscar isso nas coisas terrenas. Neemias nos traz uma lição, e nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos orar, jejuar, precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante de Deus. Precisamos buscar esses recursos dos céus, porque os recursos dos homens da terra não serão concedidos se os céus não se abrirem, porque é Deus que está no controle de tudo. É Deus que está no controle dessa nação. Eu creio que essa situação que nós estamos vivendo é permissão de Deus para a igreja descer, para a igreja se humilhar, para a igreja buscar a face do Senhor. Porque vai dizer a palavra em 1 Coríntios 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Mas precisa passar por esse processo de humilhar-se, de buscar a face. As pessoas estão querendo buscar a mão, o favor, as bênçãos de Deus, mas não querem buscar a intimidade, a face do Todo-Poderoso. Precisa tomar uma posição de mudança, de conversão, de converter-se dos erros. Os nossos líderes precisam voltar a pregar a verdade do Evangelho. Precisa buscar pregar a salvação, a santificação, a volta de Cristo. Nós precisamos voltar aos princípios, como a igreja primitiva vivia. Então que nessa tarde nós possamos entender o que Deus está falando conosco. E que você possa ficar com esta palavra. Buscar primeiro os recursos dos céus, para depois obtermos as respostas na terra. E Deus abençoe, em nome de Jesus.